Rapaz, com essa viagem de presidente lá para os Estados Unidos, né? Eu aproveitei, dei uma viagemzinha pro interior, fui passar um dia, tirar uma férias. E lá, rapaz, tava em casa, deixado, dia de domingo, aí com pouca hora a mãe falou assim, rapaz, bora lá na casa de Dona Lourdes. Falei, que é a Dona Lourdes, mãe? Oxe, não sabe quem é Lourdes não, rapaz? Lourdes de Tom de Pedim. Falei, tem o que? Ela tá doente, só vai visitar? Não, rapaz, Lourdes, tu não sabe quem é Lourdes não. Tu não sabe que Dona Michele, a mulher de Bolsonaro, contratou Lourdes numa passagem aqui pelo interior. Contratou Lourdes pra ficar lá trabalhando de copeira pra ela. E aí, Lourdes nessa passagem de indo lá pros Estados Unidos. Lourdes não foi junto. Porque cá pra nós, que isso aí não pode nem espalhar. Diz que Dona Michele gosta de um fuxico, uma fofoca. Um saber assim de sempre acontecido. Essas picuinhas de mulher, não sabe? Que gosta de ir lá enquanto tá fora, ter alguém conhecido pra ficar. Ah, o vestido de fulano tá desse jeito, o sapato desse jeito. E aí pegou Lourdes, levou junto na viagem oficial do presidente. Mas aí, rapaz, chegando lá, Lourdes tem um filho chamado Toninho. E Toninho, desde novo, gostou desse negócio de arma, sempre gostava de vontade de ser polícia, entrou com fanfarra. E aí, depois que Lourdes foi trabalhar lá pro lado da casa de Bolsonaro, e aí Toninho com conhecimento lá com o Bolsonaro e tal, e conseguiu ingressar ele no exército, que era o sonho dele, né? E aí Toninho começou, sabe aquele cara quando é apaixonado pela profissão, quer demonstrar tudo que é ali dentro, pode passar fome, pode passar sede, faz mesmo por amor, não importa pro salário. É dessa forma aí que é Toninho. E aí nessa viagem, dessa missão lá pros Estados Unidos, Bolsonaro fez a convocação de todo mundo e pegou e levou Toninho junto, né? Só que Lourdes mora lá com Bolsonaro lá em Brasília e Toninho mora no Rio de Janeiro, cá no quartel. Com esse negócio antes dessa viagem, Lourdes veio aqui no interior, comprou uns priá, cozinhou esses priá com azeite e levou pra Toninho, né? Toninho comeu esses priá lá no Rio de Janeiro e tal, aquele negócio todo. Do Rio de Janeiro fez um voo pra Brasília. Chegou em Brasília, vamos pros Estados Unidos. Quando acabou de pisar lá nos Estados Unidos, rapaz, esse pé acho que não bateu certo, não sei se foi com aquele clima americano. E aí Toninho começou a sentir aquele negócio, aqueles arrepios, aquele negócio assim, parecendo que é a boca do aro, né? Quer comunicar com a pessoa, quer falar alguma coisa, falar que não tá se sentindo bem. E aí quando acabou de chegar lá nos Estados Unidos, aí os americanos pegou lá os exércitos dele, botou tudo em fila para poder explicar como era pra ser a recepção. E nesse meio tempo, Toninho deu aquela dor de barriga braba, Toninho se socou para dentro do banheiro da Casa Branca. Chegou lá, Toninho ficou logo abismado com aquele luxo todo, aquele negócio bonito. E Toninho sentou no vaso e tome, tome, tome. E você sabe, né? A caganeira, a legítima. Essas dor de barrigazinha pequena não, mas a legítima, a oficial, quando vem, parece que você virou uma pedra de imã colada na geladeira. Não é pra sair mais, é sentado ali por vida. E aí começou a tocar corneta, começou aquele chamatório todo. E Toninho lá no banheiro, e Toninho bate barro, e joga pra fora, e joga pra fora. Saía preá, saía azeite, saía tudo. E Toninho, quando Toninho fazia carreira, que se limpava todinho, botava aquela roupa do exército, apertava o cinturão, tudo de novo. E Toninho sentava no vaso, e Toninho já daquela suadeira, suando gelado, que podia pegar e encostar uma cerveja que não precisava gelo. Gelava todinho só no suor de Toninho. E aí quando Toninho deu aquela destampada dentro do banheiro, e o pessoal já tinha até pensado que já tinha morrido lá dentro, aí já tava a fila toda cá, já tava o seu Donald lá com a esposa dele, a primeira dama, tudo bonitinho, e só tava só aguardando a entrada de Bolsonaro. E todo mundo americano, desde os primeiros presidentes, tem sempre um segredo no dia de receber alguém de outro país assim, né? Eles fazem sempre um código de que, por exemplo, se for ter um atentado, alguma coisa, é algum PCB para não estar gritando atentado, atentado, atentado. Eles criam um código, é um gesto na mão, é um estralo, uma olhada diferente. E eles criaram lá um código que se tivesse alguém ali, algum árabe querendo fazer alguma coisa, algum tipo de atentado, do lado do Paquistão, esse lugar que os Estados Unidos é sempre vive em guerra, botasse assim a mão na cabeça, né? E aí quando foi a fila todinha, Toninho chegou, que Toninho foi em missão oficial, Toninho vai em costa, né? E aí, tome aguardar Bolsonaro, tome aguardar Bolsonaro. Aí vem de lá pra cá Bolsonaro, Dona Michele. Quando Bolsonaro foi entrando, só que Bolsonaro foi capitão de Toninho.
E você sabe que a pessoa, quando é capitão da polícia, que sempre comandou aquele exército ali, pode ele virar o rei e o papa no Vaticano. Sempre aquele subordinado, aquele pessoal que foi treinado, tem que bater continência, né? Quando o Bolsonaro acabou de pisar dentro, que entrou na sala, Toninho levantou a mão e bateu aquela continência. E por um azar, Toninho não pegou a reunião. Se levantasse a mão, botasse na cabeça, era um sinal que ia acontecer algum atentado, que tinha algum homem-bomba, alguma coisa assim. E aí Trump já anda meio assustado porque Bolsonaro, onde vai, levou essas facadas. Menino, foi um ribuliço dentro dessa Casa Branca. O FBI baixou a CIA, recolheram o Trump, recolheram a mulher dele, desceram por dentro do alçapão, botaram num carro diferente. Já tava levando em outra cidade. Foi que aí conseguiram outro intérprete deles lá conversar com o Toninho para entender que Toninho só tava batendo continência pro Bolsonaro. Aí depois apaziguou tudo, conseguiram trazer Trump de volta. E aí continuou a sessão, né? Trump falando naquele inglês dele todo, aquele negócio embolado, aquela cara feia, aquele negócio. Bolsonaro só dando risada, mostrando legal, mostrando que tava tudo beleza. Enquanto isso, foi Lourdes, Dona Michele e a mulher de seu Trump lá tomando uns vinhos, tomando uns negócios, né? E aí continuou a sessão, aquele comes e bebe. O exército ali sempre ligado, já tinha pegado Toninho recolhido. O general daqui do Brasil que foi falou: rapaz, você é maluco, homem, não fala um negócio desse aqui não. Tu não tava na reunião não, tu não viu a gente, todo mundo explicar, inclusive com ele, os intérpretes dele, falando que se tivesse algum atentado, a forma que ia ser feito para regularizar, para espalhar pra gente. Tu ainda dá um mole desse? Ele falou: ô, doutor, não é nada não. Mãe pegou, fez uns priá, um leite de coco e azeite, trouxe pra eu comer, lá do interior da Paraíba. E aí esse negócio não bateu muito certo. E aí eu vim do Rio de Janeiro pra cá segurando o aro, em hora ele querendo se comunicar comigo, já tava me dando aqueles arrepios. Eu pensei até no início que era o ar-condicionado, tava dando aquele suor de arrepio assim. Depois eu vi o aro querer comunicar, aí o senhor já sabe como é, né? Aí eu desci lá no hotel, não consegui ir lá no banheiro, aquela pressa toda. Quando chegou aqui na Casa Branca, eu fui dar lá aquela aliviada. E foi bem na hora que vocês foram combinar lá como era, como não ia ser. Mesmo, pelo amor de Deus, não rebaixe minha farda, não me tira, eu prometo me comportar daqui pra frente. Aí o general deu aquela comida de rabo, mas Toninho era querido pelo presidente, né? O trabalha na casa, foi ficando ali por dentro quase como que um filho, né? Aquela amizade toda com Eduardo Bolsonaro, com os outros meninos. Aí deixaram de mão. Passaram pra lá, passaram pra cá, conversaram, acertaram, né? Continuaram. Enquanto isso, tá bebendo lá Dona Michele, a mulher de seu Trump, tudo lá comendo uns vinhos, uns negócios bons, queijo do bom, e Lourdes também comendo, né? Rapaz, não é nada não. Quando foi mais tarde, não é que a mulher de seu Trump não pode beber. Bebendo demais, aproveitou o ensejo que Trump tava lá ocupado, que é sempre ele que fica regulando a cachaça dela, que ela é viciada em cachaça. E quando bebe já sabe, né? Aquela cachaça meia doida. E aí o presidente já tem todo aquele termo de ficar segurando ela no lugar, né? Mas intestou lá no papo com o Bolsonaro, que o papo foi demorado. Pra você ver, era 3 pessoas, 4 pessoas conversando um papo de 2. Eu vou explicar mais ou menos como é. O presidente Trump falava em inglês, tinha que ter um tradutor traduzindo para presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro dividia o papo com ele, respondendo em português, tinha que ter um tradutor passando para o presidente Trump em inglês. E aí lá vai naquele negócio, ficando 4 no meio de uma conversa, ele deu aquela interstida, passou de olhar a mulher, né? Rapaz, não é que a mulher comeu essas águas. E aí depois veio de lá pra cá, pra fazer os cumprimentos a Bolsonaro e tal. E não é que na hora, todos dois também, ela tava bebendo, mas se você não reparar bem, até você mesmo são, você se troca, né? Não é que a mulher trocou os maridos. Acho que ela comendo água, viu todos dois assim que é laranja, todos dois parecendo assim uma cenoura, né? Tanto o Trump como o Bolsonaro, eu acho que são até parentes. E aí na hora de dar um beijo assim de cumprimento, de meu amor, acabou a sessão, ela foi lá e beijou o Bolsonaro. Rapaz, esse Trump ficou da cor da casca de uma tangerina pocã. Aquela tangerina que vende no meio da feira, que fica suada dentro de uma redinha. E pegou essa mulher pelos cabelos, deu 2 sacudidas, jogou lá pro fundo da Casa Branca.
E aí tentou aquela conversa toda, entrou Dona Michele pelo meio, e Bolsonaro, e conversando, e a Trump naquele nervoso todo, quase que nosso presidente ia ser expulso de lá com 4 pedras na mão. E no final de tudo, sabe que brasileiro tem sempre essas brincadeirinhas de dar aquelas cutucadas, né? E aí, rapaz, no final de terminou a sessão, já tava perto de Bolsonaro pegar o carro oficial para vir pro aeroporto. Nessa meio tempo, Bolsonaro já achando que tinha intimidade com o homem, fez aquela brincadeira que a gente faz aqui no Brasil, né? Olha a faca! Ô, rapaz! Aí que o homem pegou Bolsonaro já furado de faca. E aí Trump deu aquele negócio, Trump pegou o cinturão, tirou pra fora assim, pra dar 2 reguadas no nosso presidente. Só que aí quem salvou? Toinho. Toinho entrou pelo meio, e Toinho é bom de papo, né? Começou com as coisas bonitas, ofereceu um pré-A lá a Trump. Foi que Trump provou do pré-A. E eu digo uma coisa, se não fosse o pré-A, eu acho que nosso país estava até sem presidente.